Olá, a polêmica das biografias. Nossa conversa de hoje é com o escritor e jornalista Toninho Vaz. Depois de escrever sobre Leminski, livro que foi interditado pela família do poeta, Toninho relança a biografia de Torquato Neto, outro marginal revolucionário. Na entrevista, ele nos diz como é lidar com expressões e os sentimentos sofridos por quem desvenda a vida dos outros. Na dica de leituras, Mistério e Paixão, na análise de O Professor, de Cristóvão Tesa, e O Retrato, de Lima Trindade. Agora a gente conversa com o Toninho Vaz. Toninho, vamos falar um pouco vamos começar falando um pouco sobre essa questão da confecção da biografia, né? Na verdade é uma grande reportagem, mas entra um elemento emocional muito grande aí, né? Porque, de certa forma, só se escreve por quem tem admiração. Pelo menos os seus biografados têm essa característica. No meu caso, isso é verdadeiro, mas nem sempre é verdadeiro, né? Porque, ou seja, até no caso de biografias censuradas, eu vou aqui me referir a do Roberto Carlos, o autor fez porque admirava. E não adiantou nada. Agora, como é lidar com essa carga de emoção para falar porque, de certa forma, você desmitifica um pouco essa figura pública, né? Quer dizer, como é que se lida com isso? Sabe, a questão de desmistificar a figura pública é relativa, porque muitas vezes mistifica mais ainda, principalmente quando a imagem do biografado corresponde à realidade dos fatos do mito. Como não tornar o Torquato um mito? Só se ele não se matar. A morte dele o definiu como um mito. Mas você tem razão, na maioria das vezes, o comum, o que mais acontece é uma biografia desmistificar. Mas, respondendo agora objetivamente a você, eu diria que é uma tarefa muito difícil lidar com esses sentimentos de você sabe o que está falando, que tem uma família que você tem que respeitar, o respeito é geral, mas eu digo especificamente sobre determinadas informações. Você tem que tomar cuidado e, ao mesmo tempo, lutar contra na acuidade das informações que você está dando, é uma preocupação. A outra é como dar essa informação. Sim, é bastante complicado trabalhar nesse sentido. Eu tenho certeza que um autor, quando começa a fazer uma biografia, ele vai escrevendo no labor dele, procurando sempre o equilíbrio. Eu tenho, essa tua pergunta é tão procedente que desde a minha primeira biografia do Leminski eu dizia assim, tenho que achar o equilíbrio, eu não posso me deixar levar por o que dizem dele, eu tenho que, etc, etc, etc. É mesmo uma tarefa. Porque no caso específico do Leminski, que era um gênio do ponto de vista intelectual, né, o cara que tinha uma capacidade extraordinária de lidar com as palavras. Ao mesmo tempo, ele tinha um problema do alcoolismo, que foi um problema seríssimo na vida dele. Uma doença. Quer dizer, como lidar com isso? Uma doença. Você sabe, eu me lembro assim que o meu livro saiu, numa das primeiras palestras que eu fiz sobre o Leminski, sobre o meu livro, eu admiti uma pessoa na plateia considerar que o Leminski tivesse se suicidado. Romanticamente, como os poetas fazem, eu admiti que alguém na plateia se referisse a essa questão dessa maneira, e assim que a minha palestra acabou, eu fui procurado por um médico no camarim, e ele me chamou para um canto e falou, olha, vou te dizer uma coisa, nunca admita isso que você admitiu hoje, de alguém dizer que ele romanticamente se suicidou, que ele procurou a morte. É doença, ele não conseguiu se livrar do alcoolismo. Aí eu percebi, depois com alguns anos de experiência e vida de observação, de que é isso verdadeiramente que acontece. As pessoas não querem o destino que está traçado pela doença, a doença quer. E o Leminski é o caso. No Torquato também, por acaso no Torquato também. Há uma coincidência interessantíssima
nos 3 personagens que você, pelo menos que eu conheço, que você biografou, o Darcy Ribeiro, o Torquato Neto e o Leminski. Eles são quase que segmentos de um mesmo pensamento, de um país mais otimista, de um país, né, de um país possível, né? Me arrepiei agora, porque esses 3... Como é isso? Esses 3 fizeram isso pelo Brasil e o Brasil meio que deu as costas a eles, né? O Darcy, então, que foi uma pessoa projetada nacionalmente, um homem que estava no governo, um homem forte de um governo, lamentar, como ele lamentou, que tenha fracassado nas tentativas de ajudar o Brasil a ser grande, a ser maior. Torquato e Leminski, da maneira como você colocou, também fizeram a parte deles, né? Ambos tinham um positivismo, assim, de uma maneira até caipira. O Wallis Salomão chamava de caipira positivista, né? Que é tabaréu, ele falava do tabaréu. Mas é isso, são pessoas que contribuíram com ideias para o Brasil, contribuíram com trabalho para o Brasil. E eu pelo menos me espelho e torno público a ação deles, a pública ação deles, para que talvez alguém se abasteça dessa energia e nos ajude no nosso desenvolvimento. O caso específico do Torquato, ele é interessante, porque ele vai para a Bahia estudar medicina, né? Quase que um desejo do pai, mais do que propriamente um desejo dele. E ele acaba criando uma revolução cultural, né? Ou pelo menos fomentando a criação desse movimento cultural todo, o tropicalismo, né? Quer dizer, até que ponto a importância do Torquato nesse movimento e até que ponto o esquecimento dele nesse mesmo movimento. Há uma dicotomia aí, né? Há uma dicotomia aí mesmo, ele é uma vítima disso. Mas uma observação só, quando você falou que ele tinha ido à Bahia estudar medicina, não chega a ser bem isso, porque ele era muito novo. Os pais deles que tinham projetado para ele ser médico, mas ele era muito novo, ele tinha 13 anos ali. Ele jamais cogitou isso. Pode ser que a dona Salói e o doutor Eli tivessem cogitado isso, mas ele não. E completando a pergunta... Quer dizer, a importância dele nesse movimento do tropicalismo... Não é a importância dele, o papel dele é centralizador. Foi ele que lançou umas sementes que, enquanto o Gil, o Caetano, os músicos em si, trabalhavam em torno de canções, o Torquato se dedicou ideias ao movimento. Uma delas, que eu acho genial, é nunca chamá-lo de tropicalismo, porque ele não queria mais um ismo, mais uma escola de simbolismo, modernismo, tropicalismo. Não, tropicália. E ele pegou essa palavra tropicália de uma arte, de uma obra, de uma instalação de Hélio de Sica. De Hélio de Sica era amigo pessoal dele. Então, é ele que determinou que seria tropicália e não tropicalismo. O Torquato não é nem um pouco periférico em relação a Caetano, Gil, sei lá, mas quem se queira colocar aí como tropicalista, ele foi fundamental. As bases teóricas são dele. Além de um grande pensador do movimento, ele era um grande criador, né? É interessante porque sobressaiu muito a questão do letrista Torquato Neto, as canções que ele fez com Edu Lobo, né? Com o próprio Caetano, Gil. Mas o poeta Torquato Neto também, né? Quer dizer, há uma riqueza na poesia dele que, de certa forma, se contradiz à suposta irresponsabilidade do movimento, ao suposto desleixo do movimento, né? Ao contrário, ele tinha uma consistência muito grande, né? Você retrata bem isso no livro também, né? Quer dizer, como é essa solidez mesmo intelectual do Torquato. Eu diria assim, que o volume poético do Torquato é irregular. É irregular. Ele não teve uma dedicação, ele nunca cogitou escrever um livro de poesia. Essa que é a realidade. As pessoas sempre dizem, pô, mas o Torquato não tem nem obra na livraria. Não é que ele nunca quis ter. Essa que é a verdade. As pessoas, depois que ele morreram, fizeram o primeiro livro dele. Ele nunca estava vivo aí para dizer, não quero isso não é meu. Mas, claro, a herança cultural exige que você
aproveite o que se chama de arquivo Torquato Neto, né? Mas ele não era um grande poeta, eu não vejo ele assim. Nem eu, nem eu. E quem me chamou a atenção para isso, não é uma ideia original minha, é Augusto de Campos, que gostava muito dele e que Torquato admirava tanto. Eu liguei para o Augusto de Campos durante a minha pesquisa e falei, queria que você me falasse um pouco da poética do Torquato Neto. Ele falou, ele não chegou a criar uma poética. E não é porque ele não conseguiu, ele não quis, ele não queria, as pessoas inventaram isso. Ele escrevia textos, poemas, alguma forma de prosa, assim assado, mas ele não chegou a ter como o Leminski, porque esse sim, já quis ser poeta desde os 13 anos. Ser poeta é completamente diferente. E nem por isso o Torquato tem uma dimensão menor, né, nesse aspecto da cultura brasileira, da poesia e tudo. Aí tem a opinião do Leminski sobre ele, depois que ele morreu, que é bastante grandiosa a visão que o Leminski tinha dele. Então, não há demérito no que eu digo, mas até porque a fortaleza do Torquato é muito de um tipo de recado poético diferente da poesia no papel. Por exemplo, é do Torquato uma frase que diz: cada louco é um exército. Isso aí eu faço circular na internet de mês em mês e tem assim 40, 80, 100 pessoas curtindo isso, porque essa frase é muito forte. Cada louco é um exército. Se você pega um bloco, o que é um bloco? Como é que é? Esse negócio é um voluntário exasperado com tudo, tal. É o Torquato. Agora, ele era uma figura emblemática, né? Porque, quer dizer, a obra dele estaria em instigar a realização de outras obras? Seria esse o grande, não digo o grande mérito, mas assim, uma das grandes batalhas dele? Eu não vejo assim, né? Eu sei o que você está dizendo, mas não vejo assim. Um cara que morre aos 28 anos, eu acho que ainda estava pensando sobre o que fazer. Nem na maturidade intelectual ele chegou, né? E no entanto nós estamos aqui falando dele. Eu escrevi um livro sobre ele na segunda edição. Ou seja, esse cara não é desprezível, muito pelo contrário, mas para descobrir o que é que esse cara fazia, tem que ler o meu livro. Infelizmente tem que ler o meu livro. A obra dele é fragmentada? Agora está até dentro de volumes, mas ela não é explicativa. Isso aqui é explicativo. Como ele produziu está aqui. Você pegar só a produção dele, você não consegue responder tudo. Aqui está a produção, eu apresento o contexto e os poemas de cada contexto. Então, ele é uma pessoa singular também por ter morrido aos 28 anos. Eu tenho um amigo, claro que você deve ter conversado com ele também, que é o Salgado Maranhão, que ele diz claramente até hoje que a poesia dele, Salgado Maranhão, só existe por conta do Torquato. Eu acredito. Porque foi o Torquato que chegou para ele e disse: saia de Teresina, senão você vai morrer. E ele foi para o Rio para fazer a poética. Sabe para quem que ele falou isso também? Para um guitarrista chamado Renato Pial, que é o guitarrista, o maestro já há 15, 20 anos do Luiz Melodia, que é piauiense e que um pouco mais novo que o Torquato, e conheceu o Torquato lá. E, claro, conheceram-se no Piauí. Mas quando o Torquato veio para o Rio, logo depois ele foi a Teresina e falou para o Renato Pial: vá, saia daqui. Como ele disse para o Salgado, que você acabou de se referir: saia daqui, volte e não olhe para trás. Não olhe para trás. Quer dizer, esse sentimento mesmo de busca de uma obra, ele acabou instigando em várias pessoas, então. Quer dizer, era uma das funções dele. De um modo geral, qualquer livro que você dê, que seja exemplar, que tenha um certo poder de fascínio do leitor, ele determina uma vontade de repetir aquilo ali, de seguir aquilo ali, né? Então, assim como o Salgado, o Renato Pial, que daí se tornou um cara que até recentemente andou colocando melodias em poemas do Torquato, que não deixa de ser isso que você está falando, que aconteceu com o Salgado. O Renato Pial não escreve poema, mas musicou poema. Claro, eu mesmo digo no prefácio desse livro aí, que quando o Torquato era vivo, eu era leitor da Última Hora lá em Curitiba, eu sou jornalista desde os 18, 19 anos de idade, então eu lia o Torquato.
entende? E eu tinha uma coluna, uma época, num jornal lá, cultural, no Caderno Cultural do Diário do Paraná, das emissoras associadas, e eu cansei de abrir a minha coluna dizendo assim: e aí, seus otários, tá tudo bem aí? O carnaval passou, teus problemas foram todos resolvidos, né, mané? E o Torquato era agressivo, assim, com o leitor dele, porque ele queria sacudir o cara, né? Estavam numa ditadura, né? Ou se sacudia o povo ia ficar ali dormitando. Então, tem isso mesmo. Agora, escrever uma biografia, falar um pouco sobre essa liberdade de escrever a biografia, porque isso foi discutido muito recentemente, sobre esses movimentos aí de proibição e tal. Até tem uma frase que foi atribuída ao Daniel Filho, que alguém sugeriu de escrever uma biografia para ele disse: só permito se for não autorizada. Né? Quer dizer, como é a relação disso? Mas então, eu agora, nesses dias que estamos vivendo, eu vi uma declaração do Jardim Macalé. Estão escrevendo 2 biografias do Jardim Macalé e ele me disse que ele prefere a não autorizada. O que é verdade, né? Se é biografia, liberdade para o autor, para ele interpretar os fatos, para ele apresentar ou omitir os fatos. Quer dizer, eu, pelo menos, eu aprendi na minha vida de biógrafo, e aprendi cedo com alguns mestres, que você tem que publicar tudo. Tudo que você sabe. Não pode ter dúvidas sobre o que está falando, mas tem que publicar tudo. E isso realmente é uma pegada, como diz você, pode ser indigesta, tem que tomar cuidado. Eu percebo em algumas biografias, como leitor, que em determinados momentos o autor demonstra um certo, mais do que respeito, um certo medo do personagem. E eu acho que nesse momento a biografia acaba se diluindo, que é o medo de tocar em fatos delicados. Não foi esse o seu caso, pelo menos da que eu li do Leminski, não foi esse o seu caso. Mas você sente isso em alguns biógrafos também? Eu não consigo dar exemplos disso, porque eu sou influenciado pelos meus mestres, né? Nesse métier biografia. E meus mestres são Rui Castro, Fernando Moraes, e Rui Castro e Fernando Moraes, e Fernando Moraes e Rui Castro. Eu vou te dizer, a biografia do Noel Rosa, escrita pelo João Máximo, ela me emocionou bastante, mais do que emocionou, ela me influenciou profissionalmente. Mas, então eu nem sei dizer se essas pessoas omitiram informações, se tiveram medo do biografado. Eu não. Inclusive, estou censurado na biografia do Leminski, acusado de ter... não estou acusado de nada. A família simplesmente aproveitou o tal artigo do Código Civil e proibiu minha biografia sem justificar. Não tem nenhuma justificativa. Elas aproveitaram que a lei favorece. Agora, uma coisa também... Eu falo isso porque... Há um fato de uma biografia do Fellini. O Fellini contava para todo mundo que tinha nascido em um trem, o trem chegando em Rimini e a mãe parindo, né? E o biógrafo descobre que naquele dia era impossível porque os trens estavam de greve. Quer dizer, eu no lugar dele deixaria o mito. Mas ele queria ter nascido assim, né? Pois é. Então deixemos ele considerar assim, né? Tem algumas liberdades, porque isso é autobiografia. Autobiografia é por isso que é questionável a validade dela, né? Ou se você comparar com uma biografia, que é o que está acontecendo agora, nessa discussão aí de liberdade para se escrever ou não escrever. A autobiografia é óbvio que não cria contestação. O cara escreve de si o que quer. Agora, o difícil mesmo é você... Então que me punam, que me censurem por uma coisa, como se vou dizer... ilegal que eu tivesse feito por uma mentira. Eu menti? Não. Só porque essa história, só porque eu contei tudo que eu sei, a realidade, e chequei, me pegue na mentira então. Mas não pego, porque eu não tô. Por que eu vou mentir? Por quê? Ser condenado pela verdade é complicado, né, Toninho? Você agora falou, eu vou usar essa frase. Eu fui condenado pela verdade. Eu nunca tinha sintetizado dessa maneira. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ótimo conversar com você. Eu que agradeço.
A solidão e os rumos de uma vida como tema literário. No intenso caldeirão de diversidade que se transformou a literatura, ganha espaço o drama individual. Este mergulho interior é o ponto de partida do novo romance de Cristóvão Teza, O Professor, lançado pela Record. Eliseu acorda de um sonho inquieto no dia em que receberá as homenagens por uma carreira exemplar na universidade. Este é o ponto de partida para rever toda uma vida marcada por circunstâncias de mistérios, amores, escolhas e erros. Eliseu precisa apenas escrever um discurso, mas se joga no poço das lembranças e toda a sua vida se revela. A convivência com a rigidez do pai, a morte da mãe, o seminário, o casamento morno, a amante Terese, os problemas com o filho, a carreira brilhante e a solidão. Toda a narrativa intercala-se com a história recente do país. Nesse jogo, Teza trabalha com uma linguagem linear, mas segura, e aos poucos nos mostra como as decisões de governo maculam o cidadão. Mais que falar de uma vida solitária, o escritor trabalha a possibilidade de isolamento de todos os homens. Desolamento e surpresa diante do inusitado é o tema também recorrente em nossa literatura atual. Em seu novo trabalho, a novela O Retrato, um pouco de Henry James não faz mal a ninguém, lançado pela P55, o escritor Lima Trindade fala de uma relação íntima entre um rei e um súdito. Em uma viagem para Portugal, um turista descobre o túmulo de um homônimo morto há exatos 100 anos. A busca dessa história revela toda a trama. Lima Trindade volta a trabalhar um dos temas mais caros em sua ficção, a repressão íntima diante de uma condição condenável pela sociedade. Seus personagens se escudam em angústias e apreensões. O resultado é uma prosa bem elaborada, pois o autor sabe dosar os limites dos preconceitos e termina por revelar um mundo marcado pelas diferenças. Para isso, ele traça uma linha de semelhanças entre os homônimos e aqueles que os circundam, como a dizer de um universo recorrente. Uma ficção onde também a história conspira contra o homem comum. Os ditames da história e da imaginação, O Professor, de Cristóvão Teza, e O Retrato, de Lima Trindade. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.